Ó, a Dai Costurinhas. Sobre coleções, só podem ser vendidas em kits, tipo se a cliente quer apenas um ou dois itens da coleção. Gente, não precisa, tá? A coleção, ela te ajuda a criar uma comunicação. Tu vai grupar produtos, né, que tem alguma conexão entre eles, que vai ser o tema da coleção, o nome da coleção, que pode ser por tema ou pode ser por utilização, por utilidade da peça também. Então, tu vai criar uma coleção, vai colocar algumas peças que fazem parte daquela coleção. Não necessariamente precisa vender o kit, até porque a condição de venda no kit, por exemplo, eu tenho um kit aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Babador, faixinha de cabelo e o sapatinho, olha. Tem um kit aqui. Aí eu vou oferecer esse kit, vou criar uma comunicação, de repente dou um nome de coleção, vou vender esse kit aqui. Posso colocar o valor do kit, kit, sapatinho, babador e faixinha de cabelo por X reais. Aí alguém vai me dizer assim, tu vende só o sapatinho? Eu não posso dizer assim, ó, não, eu só vendo sapatinho se tu comprar o babador porque isso é venda casada, tá? Então eu posso até ter desconto no kit se eu achar interessante. Oferecer ali a vantagem de poder comprar as 3 peças juntas, ou aqui a faixinha poderia entrar de brinde, né? Se comprar o sapatinho e o babador ganha a faixinha. Então algumas estratégias a gente pode usar, mas condicionar a venda de um produto a outro é venda casada. Então eu posso ter preço, se fizer sentido no meu negócio, eu posso ter um preço para kit e eu posso ter preços de peças individuais. Então não precisa vender só em kits, pode vender as peças da coleção de forma unitária, também não tem problema nenhum. A coleção não significa que a gente tenha que vender tudo junto, significa que a gente vai construir uma comunicação contando a história que dá sentido para aquela coleção, tá? Então tem que agrupar as peças em coleções facilita a nossa comunicação, tá? Olha, aqui tem várias perguntas sobre coleção. Como fazer uma coleção? No momento faço bolsas e acessórios, tenho dificuldade de montar coleção. Quem for aluna do curso de roupinhas ou quem for aluna da mentoria, tem uma aula de mais de 1h30 lá só sobre coleções, que é conteúdo de faculdade, assim, é muito bom eu só vou tomar um golinho de água. Muito bom o conteúdo que tá lá dentro, tá? Quando a gente vai montar uma coleção, a gente sempre tem que pensar que elas têm que estar, as peças têm que estar agrupadas por um tema, que pode ser o tema em si, pode ser, por exemplo, coleção safari, que é uma coisa bem comum, né? E aí, todos os itens daquela coleção representam esse tema que é o tema safari. Ou então elas podem ser uma coleção pela utilização. Lá no ano passado, lá em novembro, eu fiz aquela coleção do kitzinho Baby Baba, era o babador bandana com 2 paninhos de boca, montando um kit de várias cores, de várias estampas, e o nome da coleção era Baby Baba, e aí eu tava trabalhando a comunicação daquela coleção em cima disso, né? Que é o babador porque o babador e o paninho, eles se complementam, eles têm funções diferentes, tá? O babador, ele faz parte do look da criança. Ele é para proteger a roupa e proteger o peito. E o paninho de boca é pra limpar a boca do bebê. Não é o babador que limpa a boca do bebê. O babador protege e o paninho de boca. Então eu criei essa coleção pela utilização das peças, entendeu? Não era um tema assim que todas as peças tinham o mesmo tipo de tecido, por exemplo. Então, assim, e aí a gente pode, gente, a aula de coleções, assim, eu tenho muito orgulho daquela aula, porque assim, ela te mostra a infinidade de possibilidades, sabe? Coisas, inclusive, eu dou exemplos lá de coisas fora do padrão comum, assim. E quando tu alia a ideia de coleções com o teu posicionamento, as tuas coleções representam os valores da tua marca, isso potencializa muito mais. Mas, por exemplo, para bolsas e acessórios ali, né?
Daí, tem que ver, por exemplo, minha cliente usa, para que ela usa? Imagina a vida do cliente, tá? Em que situações, porque eu não, como não trabalho com coisas de adulto, eu não penso muito nisso, né? Mas se eu fosse criar uma coleção de itens para bebê, de bolsas e acessórios, talvez eu desse algum nome relacionado a passeio, né? Por quê? Porque é o momento que a pessoa usa a bolsa e os acessórios ali para sair de casa. Então eu daria algum nome, mas assim, eu não daria coleção kit passeio. Porque isso é muito comum. Eu encontraria um outro nome para chamar atenção, para a pessoa querer saber o que que é. E aí, desse nome, eu contaria a história da coleção. Por que que eu pensei naquilo, por que que eu me inspirei para fazer aquilo. A carcela é algo realmente importante ou posso fazer sem? Eu considero algo realmente importante porque é o espaço, porque ela dá mais espaço para tu vestir aquela roupa no bebê. Sem a carcela vai ficar muito justinho e às vezes até dificulta, se precisar passar pelos braços, pelo ombro, a cintura sendo menor, já não passa, tá? Então a carcela ela tem essa função de abrir mais espaço para facilitar a vestibilidade da peça. Então ela é importante sim, principalmente peça para bebê. A não ser que seja uma peça muito larga e que tu vai ajustar com o elástico. Por exemplo, vou fazer um vestidinho, pego uma blusa, deixo ela mais comprida para fazer um vestido, mas aí eu deixo ela muito mais larga e aí eu vou acinturar ela com elástico. Nesse caso não vai precisar, né? Pode ser só o elástico em si, que aí ele facilita. Mas aí esse elástico também não pode ser muito apertado no caso do bebê, tá? Ah, Anaís, entendi que fico com várias peças começadas e finalizando junto. É assim mesmo. A gente fica com aquele monte de peça no meio do processo, só que também quando a gente termina aquele monte de peça junto. E aí é uma sensação maravilhosa. Deixa eu ver o que mais. Acho que essa eu já respondi, né? Quer fazer sapatinho com laço de fita, faz valor separado ou vendo como kit. Das duas, pode ser das duas formas. Pode vender como kit, mas se a pessoa quiser só o sapatinho ou só o laço, tu tem que ter um preço para dar para essa pessoa, tá? De valor unitário. A New Veron. Posso colocar tags com a logo na roupinha sem ter registrado? Pode, tá? Só toma cuidado de pesquisar antes. Toma cuidado de pesquisar antes. Por exemplo, se alguém decidir usar hoje o nome cultivar, eu posso ir lá e pedir para a pessoa tirar, e se a pessoa não tirar, eu posso entrar com um processo de uso indevido do nome, porque cultivar tem registro. Então a pessoa vai iniciar um negócio, vai botar de repente o nome de cultivar, de repente viu por aí, achou interessante, vai colocar também. Só que essa marca é uma marca registrada, então ela não pode usar. Então eu tenho que ver se aquele nome que eu decidi usar, se ele tem registro ou não. Quando eu fui fazer lá, quando eu tava ano passado eu passei por um período que eu não sabia se eu continuava com artigos para bebê, se eu não continuava, se eu fazia outras coisas, porque estava crescendo muito a venda dos cursos, estava tendo muita aluna e eu estava com dificuldade, né? Então, é que eu estou retomando a venda de produtos agora com uma estrutura diferente, né? Eu não vou vender mais tanto personalizado, mais tanto aquele atendimento um a um. Então, estou criando uma estrutura para minhas peças, posicionando a Cultivar como uma marca no mercado, selecionando algumas lojas onde eu acho que vai ser interessante ter os produtos, negociando com essas lojas, montando um site. Então eu tô num outro momento aqui, numa outra estratégia, né? Eu mexo com a minha irmã, né? Nossa grande referência é a Grão de Gente, no sentido da estrutura, não no sentido das peças, tá? Mas no sentido da estrutura. Eles têm uma página no Instagram com mais de 4 milhões de seguidores. Então, tipo, eles não vendem produtos personalizados, eles vendem as coleções, entende? Então eu digo nisso, assim, a gente tem que ter alguém para se espelhar, né? Para saber que, enfim, e vendem, né?
Então eu tô nesse momento. Mas até então eu trabalhava o quê? Aquele atendimento, um a um, pegando, personalizando exatamente como a pessoa queria, escolhia a combinação de cores, escolhia até a fonte da letra do nome, escolhia o tema, então eu montava muito personalizado. Claro que isso me fazia vender muito também, porque é um diferencial muito grande. Só que aí eu fiquei naquela, não consigo mais fazer esse tipo de atendimento, porque eu já tenho muita aluna, eu preciso dar conta. Aí tentei sair do segmento de artigos para bebê, fazer alguma coisa que eu achasse mais simples de colocar pronta entrega. Fui me aventurar, pesquisar coisas de mesa posta e eu cheguei a criar uma marca para isso. E aí, por que eu tô contando? E aí depois eu vi que não era, seja o que Deus quiser, minha essência é maternidade, minha essência é artigos para bebê, é o que eu domino, é o que eu sei fazer. Voltei com tudo de cabeça, assim, sabe? Comprei de volta o meu negócio, comprei no sentido de comprar a ideia, e aí eu pensei, eu vou fazer acontecer sem ser o personalizado mesmo, só que aí eu já entendo que é um jogo muito maior, onde eu vou ter que investir muito mais, e aí estamos aí, né? E aí o que aconteceu? Eu fui lá, escolhi um nome para fazer meus negócios lá de mesa pós que eu queria fazer. Fui pesquisar no INPI, não tinha registro daquele nome. Fui pesquisar no Instagram, tinha uma pessoa que usava o nome, lindo, até com uma identidade visual muito bonitinha, exatamente o mesmo nome. Há 3 anos a pessoa usava o nome e não tinha feito o registro. Aí eu disse, não, eu tinha 2 opções, ou eu fazia o registro daquele nome e avisava ela que ela tinha que parar de usar porque eu já tinha registrado, ou a opção que eu fiz, né? Tipo, cara, a pessoa já tá no mercado há 3 anos trabalhando com esse nome, não vou usar o mesmo nome que a pessoa, porque isso aí, né? Tipo, as pessoas vão me procurar, vão achar ela. E aí é uma pessoa que já tá há mais tempo, já tem muito mais bagagem do que eu nesse segmento, então não é um risco que eu corro de eu fazer divulgação e as pessoas acabarem caindo no perfil dela. Então, eu desisti da ideia do nome e mudei de nome. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Eu não preciso estar com registro para fazer etiqueta, para fazer tag, para começar a divulgar, não preciso ter o registro disso, mas eu preciso sim pesquisar se esse nome que eu pensei, ele já não existe registro dele, já não tem alguém trabalhando com esse mesmo nome há mais tempo, porque, por exemplo, por exemplo, tô com a Cultivar aqui, né, vamos entrar aí com um processo forte em cima da construção da marca. Aí vai alguém e decide colocar Cultivar também, faz um Insta. Só que quem pesquisar no Insta Cultivar e me encontrar eu, que já vou estar há mais tempo no mercado, encontrar ela que está recém chegando, a grande tendência é a pessoa vir para minha página, porque eu já tô há mais tempo, entendeu? Então, se eu colocar um nome agora e já tiver outra pessoa usando, mesmo que não tenha registro, vale a pena eu pesquisar para tentar outra coisa, assim, uma coisa. E aí, gente, essa questão do nome, a gente fica um pouco sem ideia e um pouco travado e um pouco generalista, no sentido de eu escolho um nome que já tem várias pessoas usando, e isso é meio porque generalizou aquela ideia, muito porque a gente não faz um mergulho no nosso posicionamento, tá? Por que eu encontrei esse nome Cultivar? Não foi uma coisa que surgiu da minha cabeça, foi um mergulho que eu fiz no meu posicionamento. Primeiro eu fui descobrir o que eu queria passar de essência através do meu negócio. Mergulhei no meu posicionamento. Depois, o que eu fiz? Fui colocar na ponta do lápis. Gente, eu fiquei umas 2 semanas pesquisando, e eu não tinha, tipo, Cultivar nasceu no meio desse monte de pesquisa. Aí eu anotava tudo que era palavra que tinha relação com a essência que eu queria para o negócio, sabe? Anotava tudo que é palavra, depois comecei a juntar as palavras para tentar montar frases. Aí comecei a juntar tudo isso, elaborar ideias em cima disso, até que num determinado momento eu cheguei nessa palavra e eu achei que ficou legal, achei que ficou representando tudo que eu queria para minha marca. Fui atrás de pesquisar registro, não tinha registro. Fui atrás de pesquisar nas redes sociais, não tinha ninguém usando. Aí já fui lá, criei identidade visual, já entrei com registro de marca e vamos pra cima agora. Gente, eu vou responder mais uma vez, eu vou responder quantas vezes forem necessárias, na verdade, mas o meu curso de roupinhas, ele é um curso para iniciantes que querem fazer o acabamento todo na máquina doméstica. Então, a gente tem uma certa limitação de peças que atendam essa necessidade. Roupas de inverno, a gente já vem para um tecido mais encorpado,
provavelmente eu não vou conseguir fazer um bom acabamento só com a máquina doméstica. Talvez eu faça um acabamento na máquina doméstica para uso doméstico também, né? Mas para vender essas roupas, elas não vão ficar provavelmente muito atrativas. Então tem que ter pelo menos uma overlock. Se a pessoa já tem overlock, aí tem que procurar por um outro curso, sei lá, ou fazer um curso de modelagem, ou dar os próximos passos, né, para ir para um conhecimento intermediário e avançado. O meu curso é iniciantes, tá? Iniciantes e ainda com essa questão de acabamento só com a máquina doméstica. Então não é todo tipo de peça, nem todo tipo de tecido que eu consigo fazer o acabamento só com a máquina doméstica e que fique um acabamento apresentável para tu poder colocar esse produto para vender, tá? Então, e assim, qualquer dúvida que tiver em relação ao curso, a gente tem a comunidade de alunas onde a gente troca ideia, onde a gente tá sempre falando essas coisas por lá, tá bem? Deixa eu ver. Aí a Kilt Bordados perguntou se eu já pensei em fazer curso mais avançado para quem tem overlock. Não, porque nem eu tenho overlock, tá, gente? Então eu não posso ensinar uma coisa que... eu não uso overlock aqui no meu ateliê, então não teria como eu ensinar isso. A Fábio Camargo perguntou como que eu precifico o bordado à mão. Normalmente é pelo tempo, tá? Eu mais ou menos elaboro, porque assim, antes de fechar uma encomenda com bordado à mão, eu passo ali um croquis para a pessoa, sabe? A pessoa vai me dizer assim, eu quero um bordado delicado. Aí eu faço um desenho, tá? E aí eu mostro pra pessoa se é mais ou menos aquilo que ela tava pensando. Porque se ela disser assim, é isso mesmo, eu queria um pouco mais, um pouco menos. Aí como a prática, eu já tenho mais ou menos uma noção de quanto tempo eu levo para fazer aquilo. Então, eu tenho que incluir o tempo que eu gasto para bordar na minha precificação, tá? Porque material é muito pouco. Material, às vezes é centavos, tá? Dependendo do bordado, se for um bordado num sapatinho de material, é um pedacinho de linha, né, gente? Então, o material é muito pouco. Mas é mais tempo envolvido no processo. Só que assim, o bordado à mão, tem um babador aqui, peraí, que eu vou fazer mais dele, inclusive vou montar kit. Tô esperando chegar minhas embalagens, até as embalagens atrasou, gente, com essas funções aí, tá tudo atrasando, tudo subindo, tudo insumos em falta, enfim, ó, tem um babador que eu botei um bordadinho aqui, ó. Olha, ele já dá um detalhe aqui no babador, ó, tá vendo? Que delicado esse detalhinho. Eu vou fazer kits com um detalhezinho assim, ó. Esse bordadinho aqui não me leva... É muito básico, sabe? É muito básico esse bordadinho. Então eu sento aqui e faço vários, entendeu? Só que isso aqui já aumenta a percepção de valor. É um babador com um detalhinho aqui bordado à mão. Então isso vai aumentar a percepção de valor. Eu vou montar kits com 3, vou botar numa caixinha assim com o bordadinho ali aparecendo. Vou botar um assim, outro assim. Isso aumenta a percepção de valor e é algo que não me toma muito tempo. Claro que vai aumentar o preço de venda também por causa disso, né? Então, o grande segredo de trabalhar com bordado à mão é pensar em estratégias desse tipo, sabe? Eu vou fazer um detalhe numa gola, eu vou fazer um detalhe num sapatinho, eu vou fazer um detalhe num babador, porque o fato de ser bordado à mão aumenta a percepção de valor. É o handmade lá, que eles chamam, nem sei falar essa palavra direito, mas isso aí é super valorizado, né? Então a gente tem que trazer elementos assim que vão diferenciar o nosso produto, agregando valor, mas que não nos tomem tanto tempo assim de produção. E a não ser que seja uma encomenda, que nem aquele kit que eu fiz da Aurora, era um bordado um pouco maior, mas eu fiz ali um desenho antes para ver se a mãe achava legal, e aí mais ou menos pelo tempo que eu ia levar eu acabei precificando. É tempo de mão de obra. Tempo de mão de obra. É igual precificar outra peça. Quanto tempo eu levo para fazer? Aí lá levo
3 horas, 4 horas. Então tem que ser 4 horas de mão de obra, 4 horas de custos fixos. Excelente final de semana para vocês. Segunda-feira a gente tá aqui de volta com a nosso encontro. Um beijo, gurias.